Bom, pessoal, vocês que já estão na live, clica no aviãozinho aqui e manda para todo mundo que precisa da live. Para quem que eu vou mandar que precisa dessa live? Bom, de forma resumida, sabe aquela pessoa que não tem ânimo, aquelas pessoas que, de certa forma, estão um Não pouco tem motivação, preguiçosas, tem motivação, estressado, depressão, estresse principalmente. tudo. Quem come tudo Estado errado emocional também. também, principalmente. Ou seja, Manda para para todo todo mundo. mundo. Sempre Resumimos. alguém tem um probleminha, né? É incrível isso, né? Sempre temos um problema. Então, manda para todo mundo, clica no aviãozinho que está aqui embaixo e manda geral, 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 geral. Bom, hoje a live quem vai falar mais é a Lívia, minha amiga, está aqui em cima, tá? Ela vai falar para a gente um pouco sobre os neurotransmissores. E isso é muito bacana, é um assunto muito incrível. Vocês vão perceber no meio da live que muitos dos comportamentos que nós temos tem muita relação, sim, com a nossa personalidade. A gente vai falar um pouquinho depois, um pouco de enneagrama, um pouco de personalidade também, mas principalmente a bioquímica do negócio, a química que acontece no nosso corpo, ela, de certa forma, ela leva a gente ter comportamentos, a gente ter pensamentos, a nossa qualidade de vida está ligada com a nossa alimentação, principalmente o nosso sono, como a gente enxerga a vida, enfim, tem muitos fatores. E a Lívia vai falar para a gente, então, de 3 neurotransmissores que são fundamentais para uma vida mais leve, uma vida melhor, e, enfim, para a concentração, para o prazer, seja para o que for, a gente existem N transmissores, cada um responsável por um determinado tipo de coisa, e a Lívia vai explicar para a gente, ela pode explicar bem melhor para mim. Então, vamos lá, Lívia, com você. São muitos neurotransmissores. Para falar de todos, a gente precisa de pelo menos um dia aqui para conversar de todos. Mas para resumir, então a gente vai falar hoje principalmente dos 3 neurotransmissores: a dopamina, serotonina e a ocitocina. São 3 neurotransmissores. Esses 3 neurotransmissores eles atuam no cérebro, nas fendas sinápticas dos nossos neurônios. É extremamente complexo, então isso não é importante. Mas o que eles fazem no nosso organismo? A dopamina, principalmente, ela é um neurotransmissor ligado com a motivação. Então, quando você está motivado, você está empolgado com alguma coisa, principalmente com coisas novas, é a dopamina que está liberando no seu organismo. A serotonina, ela é o hormônio do prazer e do bem-estar. Então, aquela sensação de quando a gente está bem, a gente está se sentindo super bem, a gente está com o bem-estar bem tranquilo, bem regulado, ela é a serotonina. Serotonina é muito importante também, porque ela é uma precursora da melatonina. Então, de serotonina, ela pode se transformar em melatonina e, principalmente para o sono, à noite, isso é muito importante. Uma noite de sono bem dormida é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Experimente ficar 2, 3 dias sem dormir, que você já sabe o estrago que se faz no dia seguinte. Então, é muito importante. E a ocitocina também é um neurotransmissor. Ele é um neurotransmissor da confiança. Então, quando você está em círculos de amizade, você está em família, você abraça alguém, você consegue liberar ocitocina. É aquele hormônio do parto. Quando a mãe está no parto, ela libera a ocitocina quando o neném nasce, porque esse hormônio da confiança é um vínculo que se cria com a pessoa, no caso do recém-nascido com o bebê. Então, mães que produzem pouca ocitocina nessa hora do parto, elas tendem a rejeitar o recém-nascido. Então, a ocitocina é social, ela está com esse vínculo social que a gente tem. Muito a ver com os estados também, né, Douglas? Então, junto com a Sim, PNL, né? essa questão mesmo da ocitocina é complicado, por um lado, porque algumas pessoas não gostam de toque. Elas não gostam de ser Eu tocadas. não gosto.
não gosta, não gosta de ser abraçada, por exemplo, né? A ocitocina, por exemplo, uma forma de você produzir isso é É o através do toque. abraço, através do Aham. toque. Exatamente. E as pessoas, elas acabam tomando remédio, né, Lívia, por exemplo, para Para gerar aumentar. isso. Aham, sim. Sendo que, às vezes, um É simples. abraço é simples. Pessoal, o foco hoje, até da live, é a gente colocar isso na cabeça de vocês, de uma certa forma, de que tudo que a gente precisa produzir, o nosso corpo ele tem inteligência para criar. Na PNL a gente fala assim, ó, você possui todos os recursos necessários, ou então você pode criá-los. A gente fala muito Uhum, sobre isso na sim. PNL, que nós podemos criar os nossos recursos. E o nosso corpo, ele tem essa inteligência para criar isso. Só que a gente tem que saber como ativar esses mecanismos. Tem que descobrir quais formas nós podemos utilizar. E, por exemplo, eu não conheço muito da parte dos medicamentos, mas tem algum famoso, Lívia, que o pessoal utiliza, que você poderia dizer? De Para dar ocitocina, por ocitocina, exemplo? a própria Isso. ocitocina, injetável, Tem um medicamento, é a própria, aham. medicamento, ocitocina, que o pessoal Isso. toma. Que ele dá durante o Você parto, poderia normalmente eles substituir dão um para induzir. medicamento. Então, você poderia substituir um medicamento, um parênteses bem grande. Nós não estamos Estamos dizendo que vocês indicando. têm que parar de tomar medicamento. Nós estamos dizendo que o seu corpo, ele sabe como produzir isso e existem maneiras simples de você conseguir produzir. Por exemplo, a Sim. ocitocina, que é fantástica. A dopamina, por exemplo, é exercendo gratidão. Você sendo grato por algo na sua vida, você sendo grato porque, sei lá, sua mulher fez o almoço para você, ela lavou sua roupa. A gratidão, ela aumenta a dopamina no corpo e o exercício, ele é a melhor coisa que a gente tem para aumentar a dopamina. Exercício físico. De todos os três que a gente comentou, Olivia, eu vejo assim, ó, todos são extremamente importantes, porque se você tiver com um deles baixo, vai ter alguma coisa que vai desandar, vamos colocar assim. Uhum. Mas eu percebo, isso é uma percepção minha, de que a dopamina, ela é, assim, de todos os neurotransmissores, o mais forte, vamos colocar assim, Aham. sabe? Eu acredito, uma análise minha, que seja por causa do prazer, né? Que a gente é ser que busca prazer. Seja um Aham. prazer na comida, seja um prazer, seja qual for, qualquer nível de prazer. A gente procura a dopamina, vamos dizer assim, né? Sempre estar Sim. ativa no nosso corpo. E isso Aham. é bom se você sabe utilizar, e também é ruim que o pessoal faz Fica um refém prazer daquilo, né? imediato, né? Como é Exato. que Uhum. funciona isso? Como é que você percebe aí bastante nessa área aí? Muito, porque tem alguns alimentos que liberam dopamina no primeiro contato, né? Por exemplo, o açúcar, você colocou na boca, seu corpo já sabe que ele tem esse sistema de recompensa, então ele já libera dopamina. E é a curto prazo, né? É momentâneo. Então você tem um pico muito alto de dopamina, só que ele cai muito rápido. Aí, quando você tem menos, você vai procurar por mais, e cada vez você vai querer mais. Então, ele se torna um vício também, né? Essa procura pelo prazer rápido. Café também, para quem toma muito café, é a mesma coisa, é o imediato. Tem o café, libera dopamina e depois ele cai. Aí, porque você precisa de muito café durante o dia, quem bebe muito café precisa tomar mais café, porque você tem uma queda na dopamina e você quer, de novo, e doses maiores. Até o sem açúcar? O café sem açúcar? O café sem açúcar, ele aumenta, mas aí é bem menos, né? Porque É o bem açúcar, ele menos, libera né? muito mais. Mas é o Paula, aí tem exagero, uma né? pergunta. Deixa mais Sim. letárgico, com certeza, que daí vai baixando os níveis, vai baixando os níveis, você fica sem motivação, aí você fica mais devagar, mais letárgico mesmo. Então, a busca, eu vejo isso muito, eu acho que é comum no ser humano, buscar o prazer, a recompensa, né? A gente fala, Em até tudo, no né? curso que a gente dá no Nutrimente, a gente fala Sim. bastante sobre a recompensa. E, poxa, por que a gente precisa, então, tanto da dopamina?
ter muito essa dopamina também, quais são os riscos, Lívia, de ter muita dopamina? Porque ter ela em grande quantidade é bom, te dá uma sensação de bem-estar e tudo mais. Mas também você ter muita dopamina, pode ter algum risco, alguma coisa assim? A gente satura os receptores, então a gente tem até um nível que a gente consegue assimilar de dopamina. Quando a gente tem muito, os receptores eles ficam cheios, eles não conseguem mais receber mais dopamina. Então aí você também fica, você não consegue que outros neurotransmissores cheguem. Então quanto mais você tiver, mais ativo, menos você vai sentir o benefício, o prazer. Então, por isso que você vai cada vez buscar mais. Mas não é que tá faltando dopamina, é que já tá ali, não precisa de mais, entendeu? Aí esse é o problema de ter demais. Você vai buscar cada vez doses maiores, mas não vai conseguir exercer a função. Sim. E você acaba viciando no negócio, né? Você Sim. fica muito, Recompensa, que nem um né? doce mesmo, chocolate. Então, pessoal, já pega a dica. Ah, eu não consigo parar de comer chocolate. Ah, eu como alguma coisa muito que me viciou. O que pode ser? O que pode estar por trás disso? São N fatores, mas falando do neurotransmissor, pode ser que você está querendo, de novo, aquele prazer, aquela Buscar recompensa. o prazer imediato. Fica Exatamente. E quando você ingere tipo um alimento que te dá esse prazer imediato, que gera toda a dopamina, você perde, é uma visão minha, né? Por exemplo, que nem o chocolate que a gente comentou. Você consegue o benefício a curto prazo, mas a longo prazo, o que está acontecendo com você a longo prazo? Vou ficar comendo chocolate o dia inteiro, dopamina, dopamina, beleza, vou lá me sentir até energizado de uma certa forma, só que qual que é o resultado disso a longo prazo? Né? Então, uma forma de você também gerar isso é o exercício físico, né, Lívia? Você comentou no começo do exercício físico. Exercício libera bastante. Ela falou assim que acabou de produzir dopamina. Então, só que se você tem a necessidade, por exemplo, da dopamina, de se sentir motivado, existem formas saudáveis de você fazer isso. Como, por exemplo, o exercício físico. A gratidão, que você falou, por exemplo. Né? Isso o chocolate, vai te dar Douglas, fazendo um parêntese, é o chocolate, o açucarado que a gente tem hoje em dia, né? Porque o chocolate amargo, o chocolate que como para mais porcentagem de cacau, acima de 70%, 80%, ele ajuda nessa produção benéfica de dopamina. Então, não é o sistema de recompensa. Ele melhora, ele é precursor de serotonina também, que ele tem o triptofano. Então, ele é benéfico, mas o açúcar estraga ele. É o açúcar, né? Quando a gente fala de chocolate, a gente lembra do chocolate do mercado, né? Aquele bem doce, cheio de açúcar. Exato. E você pode, então, substituir essa vontade. O mais complexo, eu vou fazer um link com isso aqui, pessoal, com a PNL. Você pensa, eu vou comer um chocolate que tá, tipo, ali no balcão, pertinho, eu vou botar um tênis e sair correr. Qual que é mais efetivo, né? A gente vai querer fazer o mais fácil, mas temos que ter essa noção de a longo prazo. Eu gosto de falar uma coisa assim, ó. Não existe certo e errado. Então, todo mundo que está assistindo, entenda isso. Não existe o certo e errado. Existe fazer as coisas de uma certa maneira. Eu quero colocar vocês nessa reflexão. É errado eu ir comer lá o chocolate, o açúcar e tudo mais? Não é errado. Não é errado. Por quê? Você tem que pensar qual é o seu objetivo. Então, exato. Qual é o meu objetivo? Pô, se eu vou querer emagrecer, por exemplo, né? Chocolate correndo, exatamente. Pega o chocolate e sai correndo. O chocolate não é congruente, não é uma escolha assertiva para o meu objetivo. Não é errado comer o chocolate. É errado, tipo, no sentido do seu objetivo. Você fala assim, é o que eu busco. Tá indo contra o que você tá procurando, né? Exato. Então,
fazer esse tipo de escolha, pessoal, é um assunto que eu não gosto nem muito de entrar muito a fundo, porque é como você enxerga o mundo. O problema é que eu vejo muitas pessoas, elas adotam comportamentos que prejudicam a saúde delas, que prejudicam o relacionamento, que prejudica o emprego delas, por exemplo, prejudica um monte de coisa, mas as pessoas continuam naquele comportamento. Só que pode ser que você está buscando o benefício, por exemplo, da dopamina. Você quer o benefício da dopamina, mas você está fazendo de uma maneira que está atrapalhando os seus outros resultados. Então, acho que isso é importante a gente deixar muito bem claro. O que eu estou fazendo? Como você enxerga o mundo? O que é importante para você? O que é importante para o seu dia a dia, para a sua família? Então, você tem que aprender a viver de uma forma inteligente. Não ia colocar isso, mas fazendo aqui um parênteses. É o que nós inteligência alimentar. Inteligência emocional, inteligência alimentar. Então, eu preciso saber como o meu corpo funciona, como a minha mente funciona. Eu entendendo como ela funciona, beleza, eu vou buscar entender como eu funciono. Entendi como eu funciono, aí eu vou começar a buscar estratégias. E a alimentação, ela está totalmente ligada com a inteligência emocional. Então, se você não se alimenta direito, você não entende lá dos neurotransmissores, por exemplo, você não entende como estimular esses neurotransmissores de uma forma mais saudável, você vai acabar com o seu corpo. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, se você está arrebentando lá com o doce, com açúcar, formas que estão prejudicando o seu corpo, você está prejudicando a sua mente. Então, prejudicando o seu corpo e a sua mente, você está prejudicando os seus resultados. E não adianta chorar, reclamar, falar, é porque é minha mãe, porque é meu marido, porque é meus filhos. A responsabilidade é sua. A responsabilidade. A autorresponsabilidade. Sim. Exatamente. Assuma. Autorresponsabilidade. Por exemplo, serotonina. Fala pra gente aí da serotonina com alimentação. Do que você puxou minha orelha, que a Lívia falou, puxou minha orelha. E, tipo, ela pra mim, minha forma visual, ela falou assim, seu intestino tá todo inflamado. Eu falei assim, nossa, eu vi o meu intestino todo inflamado, assim, todo machucado. E ela vai explicando. Explica aí, que fica mais fácil, que eu vou acabar me enrolando. É um caminho, na verdade. Então, a gente precisa de... Eu linkei pelo menos 4 coisas básicas. A gente tem no exercício que a gente melhora bastante, a gente estimula muito mais a produção desses neurotransmissores, mas a gente consegue produzir eles, o nosso corpo produz, mas a gente precisa de matéria-prima para fazer esses neurotransmissores. Então, não adianta eu querer fazer dopamina, serotonina ou ocitocina se eu não der a matéria-prima para o meu corpo fazer esses neurotransmissores. Então, a alimentação está 100% relacionado com isso. Se eu tenho uma alimentação ruim, só como porcaria, só como açúcar, doce, chocolate, não tem como eu querer ter um funcionamento adequado. A gente é um sistema que a gente funciona. Então, tudo que você sente na digestão, intestino e cérebro, eles estão muito ligados pelo nervo vago. Então, é bem direto. Bateu no intestino, ele já manda direto para o cérebro. Essa ligação ela é bem direta. Então, a gente precisa, primeiro, ter a matéria-prima para fazer esses neurotransmissores. São vitaminas, minerais que a gente precisa, algumas substâncias para fazer esses neurotransmissores. Então, é nome técnico. A gente precisa de vitamina B, a gente precisa do triptofano, a gente precisa de ácido fólico, a gente precisa de tirosina, fenilalanina. Então, são várias coisinhas que a gente precisa estar ingerindo. São muitos nutrientes. Então, basicamente, se a gente tiver uma alimentação saudável, com uma ingestão de nutrientes adequada, a gente vai conseguir produzir esses nutrientes, os neurotransmissores, de forma também adequada. Mas para eu ter essa matéria-prima, do que eu dependo? De absorção. Se eu não estiver absorvendo esses nutrientes que eu estou consumindo, não vai estar adiantando nada, porque se eu posso ingerir, mas se meu corpo não aproveitar eles,
não vai estar sendo eficiente eu estar ingerindo ele, como se estivesse jogando fora. Então, eu preciso ter uma absorção boa de nutrientes. Onde começa a absorção? Mastigação na boca. A gente tem uma aula no curso que fala só sobre isso, porque a gente não sabe comer. Então, a gente ensina como é que a gente vai comer, como é que a gente vai mastigar. Para pessoas que tomam omeprazol, que tomam o antiácido para o estômago, eles já têm absorção prejudicada, então, de forma crônica, para quem toma todos os dias, porque a gente precisa de um meio ácido para absorver todos os nutrientes, principalmente complexo B, vitamina B6, a B12, começa ali no estômago. Então, quem já tem a gastrite, que às vezes nem é gastrite, é só um diagnóstico de gastrite, dá omeprazol para todo mundo, que a solução é dar o omeprazol. Está prejudicando a absorção. Então, já é uma pessoa que vai ter problema com a serotonina, dopamina e ocitocina, porque não vai ter essa matéria-prima para produzir esses neurotransmissores. Depois do estômago, a gente tem o intestino, que o intestino também faz essa absorção de nutrientes muito grandes. Se eu não tenho uma função intestinal boa, eu não vou estar absorvendo de qualquer forma esses nutrientes. Como que a gente avalia a função intestinal? Bebendo água, a gente melhora muito a função intestinal. Então, se você não bebe água, se você tem uma pele seca, um cabelo fraco, a unha quebradiça, a boca muito seca, a boca muito cortada, você não bebe água, você está desidratado, sua urina é muito escura, então já está desidratado, sua função intestinal já não é boa. Quando tem disbiose no intestino, que é um desequilíbrio das bactérias intestinais, que a gente tem a nossa microbiota, que tem vários tipos de bactérias, bactérias boas, bactérias ruins, e elas têm que estar equilibradas no nosso intestino. Então, eu não posso ter de mais um tipo de bactéria e não posso ter de menos outros tipos de bactéria. Então, se eu tenho essa desbiose intestinal, como que eu sei que eu tenho desbiose? Se você come muito açúcar, todos os dias você tem desbiose, porque você está estimulando muito as bactérias ruins, bactérias gram-negativas que a gente chama. Elas acidificam muito o intestino e elas trazem uma série de problemas. Então, para quem come muito açúcar, como açúcar todo dia, como doce todo dia, coloca açúcar no café, toma suco com açúcar, toma um refrigerante, você tem desbiose. Não tem como fugir. Para quem come muita farinha, também. Se você come pão todo dia, se você come bolachinha todo dia, se você come a bolachinha fit todo dia, come macarrão, come bolo, tem desbiose. Não tem como fugir. Porque as bactérias, elas fermentam esse açúcar e essa farinha, que eles são muito fermentativos. Para quem consome álcool todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, tem desbiose também no intestino. Não pode beber, não pode beber mais, então? Depende a quantidade, depende a frequência. O veneno e o antídoto tá na dose. É, verdade. Depende muito. Essa questão mesmo, por exemplo, Lívia, que você falou, isso vai prejudicando, principalmente lá no estômago. Eu sei que a serotonina, ela é fabricada acho que a grande parte, né, dela no intestino, né? 80% da produção de serotonina, ela se dá no intestino. Então, para quem tem depressão, para quem toma remédio para recaptação de serotonina, remédio tarja preta para depressão, se não tem um intestino saudável, o que acontece? Você está tratando o sintoma, que é a falta ali da serotonina, que ela não está sendo produzida de forma adequada. Você está fazendo o seu cérebro reutilizar aquela serotonina e vai ficar nesse loop. Só que você não está tratando a causa, então você vai ficar dependente do remédio para sempre. Porque se for a partir do momento que você tirar e você não tratou a causa, você vai ter todos os sintomas negativos de novo. Então, isso não é o objetivo, pelo menos da minha parte de nutrição, trabalhar com saúde e prevenção. Eu quero tratar a causa para a pessoa não ficar dependente do remédio, não ficar com dependência química e ter que usar aquilo para o resto da vida.
A gente fala isso bastante na clínica, né? Na hipnose, a gente trata a causa raiz do problema. Por quê? Não adianta você chegar... Existem técnicas na PNL que ela trata o sintoma. Por exemplo, existe uma técnica, pessoal, você que está aqui na live e está com um vício de alguma coisa, ou do chocolate, ou da cerveja, que a gente comentou, do álcool, né, em si, você pode, por exemplo, mudar o significado dessa informação. Falar assim, ó, para mim, por exemplo, tomar uma cerveja todo dia tem um significado do prazer, né? Talvez a pessoa tome lá sentir o prazer, para ter a dopamina lá e tudo mais. Você consegue mudar o significado disso. Por exemplo, falar assim, toda vez que eu comer uma cenoura, eu vou ter o mesmo prazer do que a cerveja. Da cerveja. Isso. Nossa, só queremos essa técnica. Dá pra fazer. Só que pode ter um gatilho, um motivo que faz, por exemplo, você beber todos os dias, que você não tratou aquele gatilho, você apenas transferiu aquele significado para uma outra coisa, mas você não tratou a causa raiz. Então é muito importante, além de... os remédios, eles tratam os sintomas. Ficar tomando os remédios, ficar dependente, né? No resto da vida dependente, daquilo. exatamente. Dependente químico. Então, o importante é tratar a causa raiz. É tratar o que dispara em você aquele comportamento, aquela vontade. Por que essa necessidade da dopamina tão elevada? O que você está escondendo? Pensa dessa forma. O que você está camuflando por trás desse comportamento? Isso é muito importante, ter essa reflexão, porque senão não muda. Por experiência, já em clínica, em participar de muitas coisas. Causa. É sempre você está fazendo, de uma certa forma, pessoal. Eu quero colocar de uma forma que fique fácil de vocês entenderem. Nós vemos desde a nossa infância, a gente vem aprendendo um monte de coisas, 1 milhão de coisas. E a partir desse aprendizado, a gente começa a dar significado para as coisas. Quando a gente dá esse significado, de repente, eu tô tomando refrigerante, eu tomando cerveja, muita cerveja e tudo mais. Qual é o significado disso? Será que eu vi isso na minha infância? Que momento que eu vi isso e eu determinei que esse é o significado de liberdade, de felicidade, de amizade. Então, identificar onde surgiu isso, que é a melhor forma de você ressignificar essas informações. Temos e é bem isso mesmo. O pessoal estava colocando. Não, a Laís estava falando. Eu tive uma depressão muito grave, né? Você sabe, né, Douglas? E eu usei medicamento, usei pouco ainda, acho que uns 4 meses. Como que eu tratei? Que eu não queria um medicamentoso, porque eu sabia que aquilo não estava me trazendo um benefício. Eu tratei com exercício. Eu voltei a treinar. A partir do momento que eu voltei a treinar, pronto, não precisei mais de medicação. Tive essa outra forma de produzir o hormônio do que de forma medicamentosa. Medicamentoso. Então, como a Laís falou, todo medicamento vai trazer o efeito negativo também, porque todos eles têm. E principalmente os medicamentos para depressão, eles costumam aumentar o apetite e trazer o ganho de peso com isso, então. Então, você vai tratar o sintoma e vai trazer um problema junto com isso. Exato. E é o que a gente mais vê, né? Tipo, o medicamento ele só vai tratar o sintoma. Ele vai te melhorar ali naquele momento. Mas qual é a causa? Para vocês terem uma ideia. Eu tava com uma alergia, até postei nas redes sociais. Tava. E quando eu cheguei na farmácia, o cara perguntou pra mim lá, tá, você já fez tal coisa? Fiz. O farmacêutico virou pra mim e falou, cara, é emocional. Foi até engraçado eu pegar e falei, pô, toma essa porrada, né? Tipo, eu que trabalho com emoções e tudo mais. O cara chegou e falou assim,
é emocional. Pode ter certeza. Isso aí, ele falou bem que aquela tipo de alergia era muito comum, problema, alguma estresse emocional. E foi realmente, depois conversando com a Lica, ela falou assim, ó, lembra disso, disso, disso? E eu Descobriu falei, onde foi. foi desse Olha jeito. só. E Autoconhecimento, ó. enquanto eu não resolvia aquele impasse emocional, minha mão tava acabando, tava começando a entrar em carne, assim, tava descascando, criando bolhas, eu tava estourando as bolhas. Enquanto eu não identifiquei e resolver o problema emocional, não acontecia. Eu ficava no Você remédio. trabalhou a causa, não o sintoma. Exato, aí eu fui, trabalhei a causa, e claro, com remédio também, com a pomada. Sempre lembrando, gente, é corpo e mente. Não é assim, eu acredito que o negócio vai acontecer e de repente vai acontecer. Você tem que trabalhar o corpo e a mente. Por mais. Eles estão juntos, eles não estão separados. Sim, é o conjunto. Então, você tem que O trabalhar. remédio também é sempre. importante. Tem momentos que o remédio ajuda, que se não entrar com a medicação realmente não vai funcionar. Mas a longo prazo, isso vai funcionar ou não vai, né? Exato. E os neurotransmissores, fazendo um link de tudo isso, que é a ideia da nossa live, você ficar ativando de forma a curto prazo, sabe, coisas que de forma que vai dar um resultado negativo para vocês, isso vai ferrar com vocês mesmo daqui um mês, um ano, 10 anos, não se sabe. Mas a gente tem aquela ideia assim, somos novos, né? Temos muito tempo para recuperar. Muito tempo Você para cuidar isso, depois, né? Nossa Senhora, já escutou isso? Meu metabolismo tá bom ainda, vou aproveitar agora. Exato. E o problema é que depois, esses neurotransmissores, para que a gente consiga produzir isso, mais tarde pode ser tarde. Aí vem um Alzheimer, vem Parkinson, vem N diabetes, vem N doenças problemas. que estão ligadas a... Era só ter... Tá tudo, né? A depressão, a ansiedade. Essas são doenças mais comuns, vamos colocar assim, hoje, né? Não é que uma é maior ou menor, mas todo mundo tem um pouco de depressão, todo mundo tem um pouco de ansiedade. A depressão e a ansiedade, você nunca vai estar livre da depressão e da ansiedade. Faz parte do seu ser um pouco ansioso, ser um pouco depressivo. A diferença é como está a proporção disso. Você está muito, tipo, quanto tempo, depressão, né? Você é depressão, né? Quanto Exatamente. tempo você está depressivo e quanto tempo você está ansioso? Eu vejo muito da ansiedade. As pessoas chegam e falam assim, eu tenho ansiedade. Normal. Todo mundo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Né? Tipo, eu quero tirar a minha ansiedade. Impossível. Você pode controlar a sua ansiedade. Você pode diminuir a sua ansiedade, mas você nunca vai eliminar a sua Nunca mais quero ser ansioso na vida. Nunca mais quero ser ansioso. Isso não existe, gente. Isso não existe. Só que as pessoas chegam, tipo, na clínica, falando assim, eu vou vir fazer terapia. É claro que a terapia vai ajudar. Mas se você não, por exemplo, não colocar sua alimentação em ordem, se você não arrumar a casa, você tem que arrumar dentro. Além da sua mente, os seus comportamentos eles têm que ser saudáveis. Você precisa ter inteligência alimentar. Na clínica, na PNL, você vem aprender inteligência emocional. Você vem aprender a ter inteligência emocional. Você vai tratar os seus traumas, você vai descobrir as causas raízes, você vai ter ferramentas para colocar em prática no dia a dia. Mas aí você faz tudo errado na alimentação. O seu trabalho... todo o trabalho, todo o seu resultado, né? Exato. Acontece muito, por exemplo, na hipnoterapia. A PNL também tem uma ferramenta para isso. Se chama ancoragem de recursos. Então, você está fazendo, por exemplo, uma dinâmica com a pessoa, ela se sente extremamente empoderada, ela se sente grande, ela se sente forte. A dopamina está ali, ó, comendo solto. Lá em cima. E existe uma forma ainda que a gente fala que é ancorar. Você deixa uma âncora na PNL, o pessoal da PNL que está na live sabe do que eu estou falando. Que quando você precisar daquilo, você vai ativar e gerar dopamina de novo. Só que é aquele momento. Só que se você não fizer certo a alimentação,
Não adianta, você tá brigando um com o outro. Uhum. O que acontece, então, isso, Douglas? Do intestino, que ele está muito relacionado. Ah, pessoal, vou cuidar de todo o resto, mas não vou cuidar do meu intestino. Quando a gente tem essa disbiose, o nosso intestino não está regulado, a gente tem uma inflamação no intestino. E essa inflamação, como o nosso intestino ele é ligado, é uma ligação direta com o cérebro, nosso cérebro vai responder como corpo inflamado. Se seu corpo está inflamado, seu cérebro vai estar inflamado. Então, quando você tem essa inflamação generalizada, né, que o seu cérebro entendeu, acontece um desvio metabólico. Então, você pode fazer a produção dos neurotransmissores, mas ele não vai chegar no seu cérebro. Ele vai ter um desvio. Ele não vai chegar, porque o seu cérebro entende que ele está inflamado. Então, ele precisa combater essa inflamação. Ele não vai chegar, ele vai ser desviado. Ele vai chegar, opa, tô indo pro cérebro. Não, não precisa aqui, vai para outro lugar. A gente tá com estresse metabólico. Aí você começa a reclamar de outras coisas. Ah, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo dormir bem. Eu sinto dor no corpo. Aí você começa a reclamar de tudo ligado ali no intestino. De coisa. Um monte. E a única pessoa que você tinha que ter feito, né? Eu me incluo nisso, porque eu também tomei essa bronca da Lívia, tá bom? Então, você que tá vendo essa live, você está vendo agora, ou depois vai ver ela gravada, eu também tomei essa bronca. Então, assim, a única coisa que a gente tinha que fazer era só comer direito. Comer direito, ter inteligência alimentar, saber mastigar uma comida, que a gente não sabe mover a boca e mastigar, engolir, que a gente aprende isso no curso. Eu aprendi há 2 meses atrás a comer. Eu tenho 33 anos. Eu aprendi a comer. 33, eu tô falando, aniversário aqui uns dias. Aniversário aqui uns dias, eu tô falando 33, eu tô acostumando. Tenho 32, ainda não tenho 33. Eu aprendi a comer aos 32 anos de idade. Que absurdo! Isso é um absurdo. Entende? Então, a gente tem que aprender a comer direito, começar na boca a alimentação e o que colocar na boca, sabe? Inteligência alimentar. A gente precisa saber o que vai trazer benefício para o meu organismo e que horas que eu coloco isso. Que eu posso comer doce, posso comer chocolate? Posso, mas tem um momento de fazer isso. Eu não posso querer viver disso e ter o resultado de, eu quero produzir mais, quero ter uma vida mais saudável, mas eu vou comer doce todo dia. O comportamento ele é incongruente, né? Ocitocina, por exemplo, um dos neurotransmissores. Eu quero produzir. Você não abraça ninguém, você não tem contato físico, você, sei lá, massagem, a vitamina D, o sol, ajuda também na ocitocina ou não? Vitamina D, o sol. Vitamina D é pra vida, ela serve pra tudo. Ela vai atuar em tudo. Então, pra quem tem vitamina D baixa... Então, pensa comigo. Você não pega sol. Você não sai de dentro da sua empresa, você não vai tomar um sol, porque o sol correto... Não faz uma caminhada, não sobe uma escada. Não faz uma caminhada. Não faz nada. É a mesma coisa, gente, que você quer ficar rico, mas você continua gastando. Você continua torrando seu dinheiro no shopping. Fala assim, como? Você não tem inteligência financeira para ter dinheiro. Não vai chegar no objetivo. Não vai chegar. A não ser que, claro, você ganhar na Mega Sena, você ganhar uma herança. Uma herança. Beleza, e vai gastar tudo também, não vai adiantar nada. E vai gastar tudo. Mas para você ter saúde, pessoal, para a gente ter saúde, pilar principal, inteligência emocional, inteligência alimentar. Não tem como você ter dinheiro se você não tem saúde. Entende? Tipo, você vai precisar, por exemplo, de saúde para trabalhar, no mínimo. Nossa, eu senti muita diferença nisso, Douglas, essa semana. De melhorar a alimentação. Eu nunca tive, assim, dormindo bem menos, eu nunca tive tanta energia, assim, durante o dia para fazer tudo, o dia mais longo, assim, ter energia de não estar reclamando de cansaço. É muita diferença, é impressionante. Eu queria que todo mundo conseguisse sentir isso, porque é muita diferença. Quando você tem uma alimentação ruim, você tem um intestino ruim, você não absorve as coisas,
Você tá sempre reclamando que você tá cansado, que você não tem motivação, que você não consegue fazer exercício, que você não sei o que lá, ai, não dá, não consigo. Você tem desculpa pra tudo. Agora, quando você tá regulado, você tem, nossa, você faz tudo certinho, você come bem, você tem os antioxidantes, tem os nutrientes que você precisa, a vida é outra. Todo mundo tinha que sentir isso uma vez na vida para nunca mais querer voltar nessa vida anterior de sentir tudo isso. É horrível. Tô acordando, ó, às 7 horas da manhã todos os dias, 6h30, tem dia, né, que eu treino mais cedo, e tô indo dormir 11 horas. E tô, ó, o dia inteiro correndo. Energia, né? sem reclamar de cansaço, sem sono durante o dia, bem tranquilo, ó. Sim. E é assim, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai nos ajudar. Então pense nisso. Ajudar não significa que vai ser bom. Fique claro. O que estou querendo dizer com isso? Vai te sabotar também. Ah, eu quero descansar. Ela vai te ajudar a descansar. Ela vai, tipo, te dar preguiça, vai te sabotar, vai colocar um monte de coisa, vai te dar sono, você vai ficar mais lento. Também tem causa dos neurotransmissores ligado a isso. Mas isso é bom para os seus resultados? É bom para o que você quer? Ela vai te ajudar. Ou como no caso da Lívia mesmo. Ela mudou a rotina alimentar, a mente dela entendeu o que ela quer, então ela uniu a mente que ela colocou para funcionar da Benefício que forma isso como ela me quer, traz. Uhum. colocou a alimentação, a inteligência alimentar, juntou esses dois e Reprogramei, né? Perfeito. Exato. Não tem como, gente. Não tem como ter resultado diferente tendo os mesmos comportamentos, a mesma mente. Os seus comportamentos, eles começam lá que a gente estava no começo dessa live, lá nos neurotransmissores, na forma como isso aqui é produzido, a bioquímica disso aqui, você enxerga o mundo, vem, produz toda essa química, isso vai disparar no seu corpo. Se falhar aqui, vai falhar ali na frente. Não adianta. Você tem Uma hora vontade. aparece. Você tem vontade de fazer, mas o teu sistema todo, ele não está te ajudando. Ele não vai te ajudar. Por isso que você tem que se ajudar. Você tem que comer corretamente, dormir corretamente, praticar uma meditação, fazer Se uma estressar terapia, seja qual menos, for. extremamente importante, ó. O estresse também está muito relacionado, tanto com os neurotransmissores como tudo na vida. Você fala bastante de estresse também no curso, né, Douglas? Porque o estresse, ele tem, a gente produz muito mais cortisol durante os estresses, durante o pico de estresse. O cortisol, ele tá ligado com a sobrevivência, né? Aquele negócio lá do leão. Você olha para o leão, ou você foge, ou você luta. E o cortisol, ele é isso. Agora, você imagina uma pessoa que é estressada, extremamente estressada o dia inteiro. Quando a gente está estressado, quem se estressa não quer ficar feliz. Você já viu um ladrão que está ali no estresse, ele sai com um sorrisão assim? Quem se estressa, que está no momento de estresse, não quer ficar feliz. Então, se a gente está estressado com cortisol muito alto, seus neurotransmissores vão para o pau. Você não quer, você não está preocupado com o neurotransmissor, com felicidade nesse momento. Você está na ativada ali, a sobrevivência. O tempo inteiro em alerta do lutar ou correr. Então, seu corpo não está preocupado se você está feliz, se você está triste, ele não quer nem saber, ele quer sobreviver. Então, se não tem um controle de estresse, esquece. É um cara que tem muito mais tendência a ter a deficiência nos neurotransmissores, a desenvolver depressão, a ter muita ansiedade e a ter todos os problemas depois no futuro. E de novo a gente volta na causa, né? A pessoa está estressada. Qual é a causa do estresse? Quais são os gatilhos? Uhum. Exato. Esposa, filhos, pode ser qualquer coisa, mas seu cérebro não sabe que é diferente. Você está estressado porque você viu um leão na selva e você precisa lutar ou precisa fugir, ou se você está estressado só por causa do trabalho, ele não sabe essa diferença, porque é muito primitivo esse comando da sobrevivência, né? Então, para ele é a mesma coisa. Então, se você está estressado, você não vai ficar feliz, você não vai produzir neurotransmissores, e mesmo se você produzir, ele não vai chegar no cérebro onde é para chegar e para ele atuar. Então, se uma pessoa estressada, você já viu uma pessoa estressada feliz?
Eu nunca vi aquela pessoa que chega do trabalho, joga o Não sapato, tem joga tudo como. pro alto, não tem como. Ele não são comportamentos congruentes, né? Eles são Não. opostos. Deixa minha luz até baixou aqui, ó. Acho que Tô vendo. acabou Acabou sua minha luz? bateria. A sua Acabou minha bateria? luz aqui. Acabou? Né, que tava E na... segurando no. Nós temos Ah, tempinho ainda? entendi. Como é que tá? Deixa eu ver. A gente tem uns 12 minutos Então tá por bom. aí. Vou só ligar o meu note aqui para que a Para luz melhorar. volte. Então, na É, alimentação, a gente consegue ter essa matéria-prima para fazer, né, os neurotransmissores. Então, a gente tem que ter uma dieta muito rica, muito boa. Para quem já tem esses problemas, a gente coloca, principalmente alimentos específicos, né, a gente consegue trabalhar melhor. Mas para quem busca saúde, para quem busca qualidade de vida, alguns alimentos básicos a gente consegue colocar durante o dia, que a gente consegue ter esses precursores, né, a matéria-prima para a gente fazer os neurotransmissores. Como, por exemplo, triptofano, ele é um aminoácido, então a gente precisa de fontes de proteína na nossa alimentação para ter, para conseguir essa matéria-prima. Proteína não só proteína da carne, não só proteína do ovo, mas, por exemplo, a banana, ele é um precursor de triptofano excelente para a gente ter no nosso dia a dia. Então a gente pode mas colocar a proteína é proteínas, para qual? É ou para funciona qual para todos, neurotransmissor específico? a gente vai achar para todos. Ah, tá. Entendi. Em geral, assim, para a gente melhorar a produção desses neurotransmissores, o que a gente pode incluir na Entendi. alimentação? As proteínas, carne vermelha, carne de frango, peixe, frutos do mar, excelente, que a gente tem os nutrientes que são precursores, a matéria-prima para a gente fazer os neurotransmissores. Aveia é um excelente alimento para a gente colocar. Aveia, ou farelo de aveia também, ele vai ter muito dos nutrientes que são a matéria-prima para fazer esses neurotransmissores. A banana, ela é ótima também, ela tem o triptofano, que é o precursor da serotonina mesmo. Os vegetais verdes escuros, brócolis, a rúcula, a couve, tem bastante complexo B que a gente precisa para fazer esses neurotransmissores. Oleaginosas, castanhas são ótimas, tem o selênio, tem vitamina B, tem zinco, tem tudo. Então, castanha é excelente para a gente colocar no nosso dia a dia. Coloca a castanha como a castanha da felicidade, ó, que vai ser o precursor desses neurotransmissores. Semente de abóbora é um alimento que eu adoro colocar, porque ele vai ter tudo, ele funciona para muita coisa. Então, eu gosto de colocar a semente de abóbora também no dia a dia. A gente consegue também com a pimenta, porque ela é um estimulante, né? Tem a capsaicina, ela funciona como estimulante também, ajuda bastante. Cacau é um excelente também, o precursor de serotonina. O cacau é um excelente alimento, mas tem que ser aquele cacau amargo, 70%, 80% cacau, ou o cacau em pó, colocar ele em receitas, a crepioca de cacau, fazer um bolo que vai cacau também, é ótimo para colocar, não aquele chocolate que vai ter um monte de açúcar, esse daí ele vai mais estragar do que ajudar. O mel também, Sim. ele é muito bom, como precursor desses neurotransmissores, e o ovo, que o ovo é o melhor alimento que a gente tem no mundo, é o segundo melhor alimento do mundo que a gente tem, mais rico em nutrientes que a gente tem, ele só perde para o leite materno. O leite materno, ele dá sobrevivência e sustenta uma criança durante 6 meses. Então, o ovo, como sendo o segundo, ele é extremamente benéfico. Tudo que a gente vai precisar de nutrientes, a gente vai encontrar ali no ovo. Então, ele é ótimo para colocar no dia a dia. Se a gente tem uma alimentação saudável, inclui esses alimentos, diminui o consumo de café, de açúcar, de álcool, de farináceos, melhorando o nosso intestino, a gente vai ter uma plena função do nosso organismo, uma plena função, uma produção otimizada dos neurotransmissores. Aí uma pessoa que é regulada, que tem um intestino bom, que tem essas fontes, não tem por que não ser uma pessoa feliz, uma pessoa de bom humor, uma pessoa que tem um funcionamento muito bom de tudo. Isso vai atingir Sim. todas as áreas, não tem como. Bom, Então, é para estilo de quem, vida, né? para quem está assistindo a live, vai ficar gravada a live, então
Tô falando para você que está assistindo agora e você que está assistindo depois, né? Vai ficar 24 horas disponível essa live. Se eu tiver alguém aqui, já pode até comentar. Se você tem dificuldade em comer alguma coisa ou largar alguma coisa, compartilha com a gente aqui embaixo. Fala assim, eu tenho dificuldade em comer alface, por exemplo. Falando qualquer coisa. Ou falar assim, eu tenho dificuldade em abandonar o cafezinho com açúcar. Se você que está, por exemplo, vício. Tem essa dificuldade, tem esse vício e gostaria de passar a comer alguma coisa ou deixar algum vício, eu vou fazer um negócio para vocês. Quem me procurar, @Mônaco Instituto, ou procurar a Lívia, a gente pode armar, tô bolando agora aqui, tá? Então, não sei qual é Inventou agora, nem tinha me falado isso. Tô inventando agora. Nós vamos fazer uma live no YouTube para te ajudar utilizando hipnose e PNL para te ajudar a largar disso. E a Lívia, eu estou comprometendo você, Lívia. Já era, tá? Já era. E a Lívia também vai te dar a dica do substituto. Como você substituir aquilo. Como que você pode fazer aquilo, você fazer a virada desse vício que você tem, ou esse hábito novo, para que você coloque em prática. Então, resumindo, que estava uma bagunça, agora eu consegui organizar. Se você quer, comenta, a gente vai achar uma forma aqui, se vai ficar no Stories, vou abrir uma caixinha de perguntas, a gente vai se organizar e vamos fazer uma live no YouTube. Então vai ser assim, nós vamos iniciar a live, ela não é explicativa, ela vai ser assim, vai ter hipnose, PNL, e depois a Lívia vai ajudar essas pessoas que participaram a falar assim, troca isso por aquilo, isso por isso, que vai te facilitar. Ok? O que você acha, Lívia, da gente fazer esse compromisso para ajudar as pessoas? Vai ser fechado ou vai ser aberto? Nós vamos fazer uma live aberta. Vamos fazer uma live aberta para todo mundo e vamos ajudar você a reprogramar. Vamos ajudar você nesse tópico, assim, olha, eu quero mudar a forma como eu enxergo as verduras, os legumes, ou, tipo, eu não consigo parar de comer chocolate, ou tomar cerveja, ou fumar cigarro, por exemplo, que é um vício que prejudica a nossa saúde, não é ligado à alimentação, que é o foco da Lívia, né, do nosso Nutrimente, mas prejudica todo o seu sistema. Então, se você tem interesse, nós podemos fazer isso. Vamos abrir uma caixinha de pergunta depois para o pessoal. Quem tiver interesse, a gente vai mandar o link da live. Pode ser? Fechou. Vamos fazer? Então, eu sei que vai ter gente aí que vai querer fazer para parar de comer doce, para conseguir organizar compulsão alimentar. Eu acho que é bem bacana, ainda mais nesse momento que a gente está na quarentena, ainda tem muita gente em casa, muita gente que ainda está descontando a ansiedade na comida. Pode ser muito, está com medo, está em pânico, né? O Paulo falou assim, ainda tem vontade? 5 anos que não bebe. Então, e faz 5 anos, não bebe e ainda tem vontade. Então, Paulo, é uma coisa que a gente falou isso no começo, já dando um link, né, de qualquer ideia. Qual é o gatilho, né? Qual é o significado para ter essa vontade? Qual o benefício? A vontade é legal, tem uma técnica que a gente pode até utilizar nesse dia, falar nisso, Lívia, você está comendo estrogonofe de novo? Claro! Claro! Não aceitei essa sugestão. Então, por exemplo, a Lívia, eu fiz uma brincadeira com ela para ela conhecer a ferramenta, onde a gente deu um significado para o estrogonofe. Lembra daquele estrogonofe? Nossa, triste, muito triste. Não, lembra dele agora. Lembra do formato e do cheiro dele, que ele tinha. Tá vendo? Essa cara de tipo, não quero pensar nisso. Exatamente. Não vou aceitar essa sugestão, ó.
eu não vou aceitar. A Lívia, ela falou que gostava muito de estrogonofe. Eu falei, então tá, vou usar esse aqui. E a gente deu um aspecto meio ruim pro estrogonofe. E uma coisa que pode ajudar as pessoas a curto prazo, tá? Isso é tipo, quero parar tipo amanhã, já nesse instante. Você consegue eliminar nesse instante. Não trata a causa, tá, gente? São coisas diferentes. Mas é super válido, já ajuda vocês a terem resultados que vocês querem, já ajuda a parar de ferrar o intestino de vocês, Muito. Né, é uma coisa que eu fico louco desse negócio de intestino, sabe? Porque a gente trata muito o cérebro, né? E, tipo, eles estão... Uhum. E essa ligação direta ali, ó. Já ouviu a expressão que o nosso intestino é nosso segundo cérebro? É verdade. Então. Então, só que como que é, né? Tipo, você está processando, não processando, mas as suas emoções estão sendo impactadas pelo seu intestino, por exemplo. Sim. Uhum. O estresse, pessoas que têm problema muito relacionado no estômago, no intestino como um todo, de repente fica num estado não saudável, vamos colocar assim, um estado de estresse, um estado de depressão, ansiedade, seja lá o que for. E era só ter mastigado direito, tomado água, ter comido direito. São coisas básicas. Já resolve muitos problemas. Nossa, se resolve. E também 30 segundos, já vai, Douglas. E vai, emagrece e tem autoestima. Pessoal, exato. Obrigado. É o bônus. Então, teve um bônus e tudo aí. Obrigado pela presença de vocês. E vou deixar a caixinha, então, para vocês entrarem em contato com a gente, se vocês tiverem a fim da live. Lívia, obrigado. Fechou. Mais uma vez. Boa noite, bom final de semana para vocês, então. Tchau, tchau.